Bom dia a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos e todas. Vamos começar aqui a nossa conversa hoje. Convidando aqui os nossos participantes que vão estar conosco aqui nessa roda de conversa. Chegando aí a Oi, TT. Oi, TT, seja muito bem-vinda. Rita. Bom dia. Vou ajeitar aqui meu cabelo, tá? Que tá Bom dia. meio Tá linda, trunfado TT, aqui, tá ótimo. Vanita. Minha neném, por favor. Aqui e aqui. Pronto. Pronto, Rivanita. Pronto, neném. Pronto, Rivanita. Está a postos. Oi, querida, seja bem-vinda. Estou procurando aqui o Dom Vasco para. Mas está entrando muita gente, aí fica tirando aqui da ordem. Tudo ok. Pronto, já enviei Tá. solicitação para o. Bom dia. Bom Vanita, tá, dia, tá Dom legal aqui? Vasco. Bem-vindo, bem-vindo, Helder. Agora eu passo Bom aí a dia, palavra Bom pessoal. para o dia. nosso Bom dia, Vasco. Bom mediador, dia, nosso ilustre Bom Helder. dia a mediador, todos. Dom Vasco. Bom dia, Tete. Bom dia. Todas e todos aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos que estão entrando na nossa live. É um prazer tê-los aqui conosco. Acho que o Dom Vasco caiu aí. Muitos amigos prestigiando aí. Muito obrigado pela presença. Sim. Eu acho que eu estou vendo até uma esposa ali. É, é participação obrigatória agora. Uma Foi esposa convocada. tietando, né? Aí estou vendo. Vamos ver se o Vasco volta para a gente começar, né? Tá ok. Deixa eu ver se ele entrou de novo. Entrou. Águida presente, Andréa Porto, minha colega chefe de cartório. Muito prazer, sejam bem-vindos. Dom Vasco, eu enviei um convite há pouco para você. Eu vi que você estava de volta. Se tiver tendo dificuldade, dá um sinal aí para a gente nos comentários. Olha, minha querida chefe lá do NAT de Juazeiro, Patrícia, bem-vinda. Tanta gente querida aí, eu já vi a Águida, a Edna. Patrícia e Marcel que arrasaram na última live, né? Inclusive. Sim, Com sim. certeza, foi excelente. Olha, gente, nós temos que nos esforçar muito. Eu já vi o Marcel por aí também. Nós temos que nos esforçar muito para não. Para chegar pelo menos perto Empatar daquela esse live jogo, né, Ivana? maravilhosa que o Marcel e a Patrícia fizeram com o Vasco. O Vasco está tendo Verdade. dificuldade de entrar. Vou enviar um novo convite aqui. Eu já vi também a Denise aí, minha querida parceira do Núcleo de Acessibilidade. Enviei novamente o convite, Dom Vasco. Você também é top, tá certo? Bem-vinda, Denise, Patrícia, Saul. Quantos amigos e amigas Estão me queridos. escutando? Pronto, Dom Sim, Val. Vasco. Perfeitamente. Bom dia, Maria Bezerra, veio prestigiar, muito obrigado. CPK em peso aí, né?
Pois é, Muito obrigado aí pela presença. E a gente tinha Daqui a pedido pouco a a Ivana vai explicar o que é pelo CPK. menos participar, né? Vai que não vinha muita gente, mas nós estamos aí sendo agraciados com muitos colegas, muitos amigos e amigas. Vai ser legal. Vai lá, Dom Vasco, com você aí a condução. Bom, quando pudermos começar. Pronto. Sim. Com você. Então, meu bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais uma edição do ED Convida, né? E é a segunda vez que nós trazemos esse tema, Eleições 2020, Memórias de um Pleito Eleitoral em Tempos de Pandemia. Já fizemos a primeira edição, né, que foi muito boa, foi muito bem recebida, muito bem acolhida, muito prestigiada pelos colegas, e a gente agradece por isso. E eu fico muito feliz de a gente ter tido a ideia desse projeto, né? Ontem eu li que a Justiça Federal de Santa Catarina ontem iniciou um projeto intitulado Memórias da Pandemia JFSC, né? Memórias da Pandemia Justiça Federal de Santa Catarina. Então, nós estamos fazendo a memória dessa eleição muito peculiar que nós tivemos, né? Agradeço a presença de todos, aos nossos convidados. Para começar pela minha apresentação, eu me chamo Vasco, né? O nome é grande demais. José Vasconcelos Arruda Filho, ainda bem que reduziu para Vasco e pegou. Sou servidor do TRE, coordeno o Programa de Preservação da Memória e quero, antes de tudo, pedir desculpas por não estarmos usando aqui nessa live um intérprete de Libras, mas sobre essa questão das tecnologias assistidas e como é que isso está lá no TRE, a Rivana vai poder falar para a gente daqui a pouco, né? Eu tenho pele clara, uso óculos, estou vestindo uma camisa verde, estou aqui num ambiente bem caseiro, né, dentro da minha casa, na minha pequena biblioteca, e aqui por trás de mim dá para ver alguns livros. E eu gostaria agora de pedir à Rivana, à TT e ao Helder que fizesse uma apresentação, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente saber um pouco quem são as pessoas que estão aqui nesse bate-papo com a gente hoje. É muito agradável essa manhã, acho ótimo ser uma manhã de chuva, porque talvez por ser um tipo muito solar, eu tenho muito sol no meu mapa astral, muito fogo, então essa chuvinha aí fora sempre me faz bem. Acho que equilibra um pouco esse sol interior que às vezes ofusca minha mente e deixa as coisas meio obnubiladas, né? Quero agradecer ao Dr. Roberto Viana Diniz e a de antemão, nosso diretor da EDG, que tem incentivado muitas ações de memória, a Águida, né, a Águida Gurgel, nossa coordenadora, que também tem incentivado muito, e meu agradecimento muito especial também à Roberta Laena, nossa colega, que acabou de chegar na EDG, e já tendo aí um Vasco para dar um bocado de trabalho a ela, né? Devido à minha inabilidade com essas tecnologias, ontem a Roberta teve que fazer 2 ensaios dessa live. Então, Roberta, muito grato por sua gentileza, você tem sido de uma assistência maravilhosa, viu? Muito grato mesmo. E agora eu passo aí para a Rivana, para que faça a apresentação dela. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Estamos muito felizes aqui com a participação de vocês. Como o Vasco já disse, meu nome é Rivana Azevedo. Eu sou servidora do TRE, trabalho na ASPEG, que é Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão, e também faço parte da Comissão Permanente de Cidadania, Acessibilidade e Inclusão do TRE. Eu vou fazer aqui uma breve audiodescrição, para promover a acessibilidade se houver alguém com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher de meia idade, tenho a pele branca, os cabelos castanhos escuros, os olhos também castanhos escuros, os cabelos são assim, meio lisos e são longos e nesse momento estão presos com um rabo de cavalo. Eu também uso óculos, estou usando agora uns óculos de armação azul.
Estou vestindo uma blusa preta de decote alto e mangas 3/4. Ao fundo tem uma parede branca, sobre ela tem um quadro floral com moldura verde escuro. E também tem um sofá mais abaixo do quadro. E é isso, né? Mais uma vez, sejam todas e todos muito bem-vindos. Passo aí a palavra para a TT fazer também a sua breve apresentação. TT. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. Nossos colegas de uma maneira geral, de secretaria, né, colegas queridos, sejam todos bem-vindos, das EES, enfim, de todas as instituições que estão aqui nos assistindo, amigos, amigas. Meu nome é Tereza Helena Ferreira Parente, eu sou lotada na 24ª ZE, de Sobral, estou aqui falando aqui da minha cidade, inclusive, e estou num ambiente... Bom, vou começar de mim, estava aqui esquecendo desse detalhe. Eu sou também uma mulher de meia idade, tenho pele bem clara, cabelos castanhos escuros, estou usando uma blusa preta com leve decote, um colar tipo gargantilha fina, mesclada de preto e amarelo, douradinho, bem básico, e ao meu fundo estou cobrindo aqui uma metade da cortina, ao fundo do quarto, uma parede também parcialmente está aparecendo também no vídeo, de cor amarela bem clara, o forro do ambiente também é branco, e ao meu lado está parcialmente também a imagem de uma janela de madeira. E é isso. Bom dia a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O Helder agora pode se apresentar para a gente, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Carlos Helder, eu sou servidor do TRE já há 15 anos, estou na chefia do cartório da 94ª Zona Eleitoral, também aproximadamente anos, faço parte da CPCAI, Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade, Cidadania, Inclusão e Acessibilidade. E estou muito feliz, pelo convite de participar desse evento. E vou também fazer aqui uma breve audiodescrição, Eu tenho uma pele clara, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também. Eu uso óculos, cujas lentes são do formato retangular, e armação prateada apenas na parte superior. Estou trajando uma camisa gola polo na cor preta e estou em um ambiente doméstico. Ao fundo aparece uma parede branca, à minha direita tem um violão, mas devido ao espelhamento aí do Instagram, vocês vão perceber que está à esquerda, mas na realidade está à minha direita. Tá ok? E é isso. Bem, depois dessas descrições, eu lamento não ter descoberto antes que o nosso colega Helder dedilha um violão, senão a gente teria um fundo musical aqui junino para animar um pouquinho nossa live. Mas na próxima você não escapa, viu? Bom, eu estou sobrevivendo essa pandemia. Hã? Bom, para começar nosso bate-papo, eu gostaria de pedir à Rivana que contextualize um pouco o assunto sobre o qual nós vamos falar, falando um pouco sobre o Programa de Acessibilidade de Inclusão do TRE e dizendo para nós o que é exatamente a CPCAI, o que quer dizer essa sigla. Pois não, Vasco. Bom, esse tema que nós vamos abordar hoje, que é acessibilidade e inclusão nas eleições, e especialmente na eleição no cenário de pandemia, Nós temos aí uma linha de atuação do nosso programa de acessibilidade que trata justamente de acessibilidade e inclusão nas eleições. Então, o programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral do Ceará ele foi instituído em 2010
Inclusive, segunda-feira, dia 21, nós estaremos completando 11 anos da instituição do programa por meio da Resolução 401/2010, né? E, inclusive, cabe ressaltar aqui que nós fomos pioneiros, já seguindo, na época, uma recomendação que havia do Conselho Nacional de Justiça, que era a recomendação número 27, de 2009, que determinava e que recomendava, né, que os tribunais instituíssem, tivessem todos os cuidados para promover a acessibilidade, né, no âmbito da sua atuação. E aí, em 2010, nós instituímos o programa para cumprir toda a legislação e também essa recomendação do CNJ. Para cuidar do programa de acessibilidade, foi instituída na época uma comissão, que na verdade era um comitê gestor de cidadania, né? E essa primeira comissão, que foi instituída como cidadania, cuidava de diversos assuntos relacionados à cidadania, dentre eles, e que inclusive era o nosso carro-chefe, porque tinha um programa já se tornando robusto, né, com muitas ações para... A gente estava ali num nível muito baixo em termos de acessibilidade e inclusão, e nós tínhamos muito trabalho a fazer. Então, o carro-chefe, na época, já era a acessibilidade, o programa de acessibilidade. Mas também essa comissão cuidava de outras questões, como, por exemplo, o voto das minorias étnicas, como indígenas, quilombolas, né? A gente assegurar a instalação de sessões nas comunidades indígenas e quilombolas para facilitar o acesso. Cuidava também do voto dos presos provisórios, né, com a instalação de sessões eleitorais nos presídios. Então, colaborava com a EJA nas ações de educação política do Programa Eleitor do Futuro. Então, desde a primeira composição, essa comissão já cuidava desses temas relacionados à promoção da cidadania, da acessibilidade e da inclusão. E aí foi passando por algumas transformações. Em 2016, o CNJ publica uma resolução que transforma aquela recomendação numa obrigação, né? Então, ele passa a determinar que os tribunais teve o advento da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, e com base nisso e com base nos normativos anteriores e na própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CNJ converte essa recomendação em uma resolução que determina que os tribunais instituam comissões de acessibilidade e inclusão e unidades específicas para tratar desse assunto. Então, o TRE do Ceará, sempre muito atento para cumprir essas determinações, e já em 2017, a gente revisa a nossa Resolução 401 de 2010, que institui o programa, para adequá-la tanto à Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, quanto à Resolução 230 de 2016 do CNJ, que determina a adoção dessas medidas e a instituição das comissões. E aí, a partir daí, nós criamos uma Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e mantivemos uma comissão de cidadania, mas percebemos que era perfeitamente possível fazer a fusão das duas. E daí nasceu a CPCAI, que é a Comissão Permanente de Cidadania, Acessibilidade e Inclusão, que continua tratando dessas causas todas, né, de inclusão, de garantia de direitos para as pessoas com deficiência, para as minorias étnicas. E, além disso, nós mantivemos esse trabalho, mas a acessibilidade e a inclusão continua sendo o carro-chefe, porque realmente é um programa que está muito bem estruturado, está perfeitamente adaptado à legislação, todos esses normativos, inclusive o normativo do TSE, que é de 2012, que está no processo de revisão agora. Também nós estamos alinhados a todos esses normativos. E aí é isso, eu acho que ao longo dessa conversa, Vasco, assim, o que é que caberia mais ressaltar do programa de acessibilidade? A gente tem, a princípio, né, porque ao longo da nossa conversa vai surgir muitas ações relacionadas ao programa.
Mas, assim, nós temos 6 linhas de atuação no programa, né? A gente tem linha de atuação voltada à acessibilidade nos prédios da Justiça ocupados pela Justiça Eleitoral, né? De assegurar acessibilidade ao eleitor nos nossos prédios próprios, de promover a redução de barreiras nos locais de votação, que a gente sabe que os locais de votação eles são requisitados, não são prédios da Justiça Eleitoral, são requisitados, então a gente adota também ações e busca parcerias com os outros entes para tentar reduzir barreiras e melhorar a acessibilidade nos locais de votação. Tem uma linha de atuação voltada à identificação dos eleitores no nosso cadastro eleitoral, cujo objetivo principal é a gente saber identificar, conseguir identificar onde estão os eleitores com deficiência para, como a gente tem ainda um caminho muito longo para conseguir acessibilidade em todos os locais de votação e sessões eleitorais, então a gente tenta priorizar medidas de redução de barreiras para aquelas sessões eleitorais onde há eleitores com deficiência identificados. Então, para isso, a gente faz uma campanha para que os eleitores com deficiência se identifiquem no cadastro, para que a gente possa mapear e planejar ações de redução de barreiras, né? Aí temos uma linha de atuação para melhorar a acessibilidade nas eleições e também para promover a acessibilidade nas nossas plataformas digitais. Uma linha de atuação voltada à sensibilização e à capacitação de servidores, de magistrados, de colaboradores, né, incluindo aí os nossos convocados para os trabalhos eleitorais. E uma linha de atuação voltada também a... Deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu dar uma pescada aqui na intranet. Ela é voltada à garantia de ao fornecimento de tecnologias assistivas, né? Como, por exemplo, o Vasco falou aí no começo, nós tivemos aqui o cuidado de fazer a nossa audiodescrição para promover a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, mas nós temos uma falha aqui nessa nossa live, que é o fato dela não ser acessível em Libras, por exemplo, né? Então, assim, nós temos uma linha de atuação que veio, inclusive, com essa revisão da resolução que trata do fornecimento de tecnologias assistivas. Nós tínhamos um contrato de intérprete de Libras para os nossos eventos que estava vigente até setembro do ano passado. E aí ele acaba justamente ainda já nesse cenário de pandemia, as pessoas todo mundo aqui em teletrabalho, tudo acontecendo de forma online, digital, por videoconferência. Então, ao invés de renovar esse contrato, o TRE resolveu fazer um estudo para contratar as 3 tecnologias assistivas que são importantes para promover a acessibilidade nas plataformas digitais. Então, a gente está aí com um pregão eletrônico para fazer a contratação de intérprete de Libras, de legenda, né, para surdos e ensurdecidos e também audiodescrição. Então, em breve, nós vamos estar realmente cumprindo o que a gente tinha pensado e planejado para essa linha de atuação do fornecimento de recursos assistivos, né? E é isso, eu acho que ao longo da conversa a gente vai lembrando de outras coisas importantes e vai compartilhando aqui. Então, e fico à vontade aí para responder se houver perguntas, né, sobre isso. Obrigado, Rivana. Bom, eu queria... nós temos aqui 2 representantes uma representante e um representante, né, dos cartórios eleitorais. A Tereza Helena, lá no interior, que não é tão interior, é Sobral, viu, minha gente? E o Carlos Helder. O Helder é nosso colega-chefe da 94ª Zona Eleitoral aqui de Fortaleza. Então, eu queria pedir a Tereza e a seguir ao Helder que falasse um pouco para a gente, queria pedir a vocês que falassem um pouco do trabalho de vocês na CPK e durante as eleições. Como é que é desenvolvido esse trabalho, o que vocês fazem, como é que é esse trabalho de vocês? Pois não, Vasco. Você falou de Sobral, eu aproveito para transmitir um abraço carinhoso aos meus colegas, aqui das Zonas 24 e CP21, né, colegas de faculdade que eu compartilhei a informação aqui da nossa live, devem estar aqui nos acompanhando, enfim. Vasco, eu fico encarregada especificamente de montar o projeto, né, nós executarmos o projeto de intérprete de Libras em Sobral.
certo? Foi um trabalho assim muito prazeroso, muito legal. A gente teve que criar um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, porque não deu, né? A pandemia jogou por terra todos os nossos planos de executar o projeto de forma presencial. Mas isso só nos trouxe mais entusiasmo, certo? Nós tivemos 6 intérpretes de Libras que trabalharam conosco em 6 locais de votação. Foram escolhidas 6 escolas, né? Isso tudo no grupo de WhatsApp que a gente foi interagindo, né? A partir do início, 3, 4 dias antes das eleições, nós criamos esse grupo e passamos a compartilhar com eles todas as informações necessárias que eles precisariam para, né, executar esse trabalho, né? Desde o projeto, o plano básico, o manual básico de mesário, disponibilizamos também as planilhas com os locais de votação onde estavam cadastrados os eleitores com deficiência auditiva em Sobral, certo? A partir daí partiu aí o projeto aí, né, dando andamento aí a nossa ideia de implantarmos os intérpretes de Libras em Sobral. E aí foi tudo assim muito informal, tudo correu muito bem. Eles mesmos escolheram os locais de votação, foram 6 escolas, como eu disse, seja por afinidade, muitos lecionavam nesses locais, eram professores de lá, outros escolheram pela proximidade da residência, né? Então, assim, tudo foi muito legal. Nós ficamos de plantão online, desde o início da, da votação, né, até o final, e antes nós nos organizamos com eles para apanhar o nosso kit, que foi feito assim com muito carinho. Aqui eu quero mandar um abraço carinhoso, abrir um super parênteses para mandar um abraço carinhoso para a Diana, para a Hébia, Giovanni, Daniele, né, nossos chefes da Zona 24 e CT21, respectivamente, que tanto colaboraram, né, para que esse projeto desse certo, né? Então, foram feitos kits, né, com muito carinho, para entregar a eles, né, com máscaras, álcool gel, crachá, obviamente, e cada um também recebeu a nossa cartilha da acessibilidade, da última edição. Eles ficaram maravilhados, inclusive, agradeceram muito, e também foi instruído que eles passariam no cartório para assinar a folha de frequência antes de se deslocarem aos locais de votação respectivos, certo? E assim foi feito, sem maiores problemas, e não houve nenhuma intercorrência de problemas, de imprevistos, enfim. Foi tudo muito, muito legal mesmo. Obrigado. Helder, com você. Ok, bom, a minha principal contribuição, né, para os trabalhos da comissão foi, sem dúvidas, o projeto das rampas nos locais de votação, né? Antes disso, existe uma ação, uma atividade correlata, que é a acessibilidade nos locais de votação. Como é que funciona essa iniciativa? No ano anterior às eleições, a gente faz vistoria em todos os locais de votação para identificar barreiras, né, desde barreiras físicas nos prédios, né, onde funcionam os locais, as sessões eleitorais. Barreiras desde a entrada, né, do local até a chegada na sessão. E também os banheiros, né, que precisam estar acessíveis. Feita essa vistoria, é produzido um relatório de todas as inconformidades encontradas e a gente expede ofícios aos gestores responsáveis desses locais, tanto das esferas municipal, estadual e federal, bem como os gestores das entidades particulares, né, justamente solicitando, né, providências no sentido de acessibilizá-los. Então, essa é a primeira parte. Se essa medida não for efetiva, aí que a gente entra, né, com as rampas de madeiras. Eu já faço esse trabalho desde 2016, né, quando a ideia surgiu no âmbito da Zona 94, quando a gente produziu 15 rampas de madeiras, né, para serem utilizadas em 4 locais de votação, e isso foi uma iniciativa própria, né, custeada aí pelo chefe do cartório, e os resultados foram apresentados, né, na comissão,
onde essa ideia encontrou terreno fértil e brotou como projeto institucional já para as eleições de 2018. Né? E aí, a partir de 2018, o TRE passou a custear essas rampas de madeiras e a gente conseguiu fazer 41 rampas de madeiras em 2018 para serem utilizadas em 10 locais de votação da Zona 94. Né? Depois entrou outras zonas também fora do projeto, que foi a terceira e a 117, né? Para resolver problemas pontuais de acessibilidade. Mas no projeto, né, estavam 41 rampas. Né? Depois teve esse acréscimo. Em 2019, né, apesar da pandemia, a gente ainda conseguiu produzir 19 rampas. Né? E dessa vez aumentou o escopo, foi para toda a Fortaleza. E aí várias zonas entraram nesse projeto. A primeira, a terceira, 85, 94, claro, 115 e 117. Houve até sugestões da gente fazer essas rampas de alvenaria, né, porque aí ficaria uma solução permanente para o local de votação e não precisaria estar refazendo a cada ano. Mas aí foi de pronto rejeitada essa ideia, porque isso poderia configurar a obra do TRE em locais, né, que não são da Justiça Eleitoral. Né? Fatalmente o TSU não iria concordar com isso. Né? Como a Rivana falou, é bom, né, reforçar mais uma vez, os prédios da Justiça, dos locais de votação não são prédios próprios da Justiça Eleitoral. Né? São prédios públicos, né, ou particulares que têm outros gestores. Né? Então, uma das dificuldades que a gente encontra é isso, porque a gente não pode atuar de forma mais efetiva nesses locais. Então, tudo tem que ser conversado, né? Interpretando os números que eu falei agora há pouco, né, baixou de 41 rampas em 2018 para 19 rampas em 2020, apesar de ter aumentado o escopo, né, do projeto, mas parte dessa... um dos motivos foi que a gente aproveitou as outras rampas já confeccionadas, né? E também em 2020 a gente teve muitos problemas de reformas em locais de votação. Inclusive, alguns locais da 94 foram completamente demolidos, né? Então, você imagina, se um local foi demolido é porque ele tinha pouca acessibilidade e as rampas que estavam naquele local a gente conseguiu aproveitar em outros locais, né, fazendo só esse remanejamento. E aí já foi uma economia, né, importante para o TRE. Okay. Nós tivemos uma troca de informações antes dessa live, o Helder, a TT, a Rivana, para a gente elaborar esse nosso roteiro. E aproveitando que a palavra está aí com você, Helder, você apontou uma coisa que eu acho interessante esclarecer para a gente. Eu, inclusive, não sabia dessa diferença. Você disse que é importante destacar a diferença entre local acessível e local adaptado. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente. Achei curiosa eu não conhecia essa diferenciação, e acho que é importante a gente saber o que é isso, essa diferença entre local acessível e local adaptado. Pois não. Quando a gente fala em acessibilidade de prédios, a gente tem que diferenciar um local acessível, né, do local adaptado. O local acessível é aquele local que é acessível desde a concepção, desde o projeto. Né? Tanto é que a norma que trata de acessibilidade, a 9050, né, a ABNT 9050, ela vai trazer padrões mais rigorosos, né, de acessibilidade em locais novos, locais que devem ser acessíveis desde o projeto. E a inclinação da rampa, né, só para você ter uma ideia, desde o projeto, né, ela só é permitida a inclinação de 8%. Né? Já quando a gente trata de locais adaptados, né, a partir de reformas de locais que não são acessíveis, a norma é um pouco mais flexível, e aí é permitida uma inclinação de até 12%. Né? Perceba, eu falei 12%, eu não falei 12 graus. Né? E quando a gente imagina uma rampa, a gente imagina logo que ela vai ser medida em graus, mas é 12%, é uma medida adimensional, né? Mas para que você tenha uma ideia,
quando a gente fala de uma inclinação de 12%, a gente está falando, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que para subir 12 centímetros, para vencer um obstáculo de 12 centímetros, a rampa ela precisa ter um comprimento, né, a distância horizontal ela precisa ser 12 dividido por 100, né, para dar os 12%. Ou seja, a distância horizontal precisa ser de 1 metro, pelo menos. Né? E aí a gente encontra isso se o degrau for de 12 centímetros, mas a gente encontra na prática degraus de 20 até 30 centímetros, né? E aí, fazendo uma regra de 3, essa distância que era de 1 metro em 12 centímetros, para vencer um desnível de 24 centímetros, ela precisa ser de 2 metros, né? E por aí vai. Fazendo uma regra de 3, a gente encontra esse valor. Então, para obedecer a ABNT, a gente é muito dificultoso. Primeiro, porque tem que ver também o local da instalação dessa rampa. A gente precisa garantir a circulação, né, da cadeira de rodas, e também por questão de transporte, logística, essa rampa muito grande inviabilizaria o projeto. Então, é até uma crítica que se faz dentro da própria comissão, né, e aí a gente está atento a isso, é que as rampas de madeira, apesar de ser bem avaliado e tudo, ter uma certa segurança, tem antiderrapantes, né, fitas antiderrapantes, mas a rigor ela não obedece, né, os ditames da norma ABNT 9050. Né? O que é que fundamenta esse projeto? O que fundamenta é a possibilidade da gente realizar adaptações razoáveis, e aí essa expressão está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146 de 2015, né, no seu artigo 3º, que vai definir o que são adaptações razoáveis. Né? Então, dentro dessa concepção, foi que a gente levou adiante o projeto das rampas. Nessas nossas conversas, para elaborar esse nosso roteiro, apareceu também uma expressão que eu achei curiosa. E eu queria pedir a Rivana para explicar para a gente o que é isso, a ronda da acessibilidade. O Helder, inclusive, disse que eu ficava com essa coisa na minha cabeça. Numa reunião com a Rivana, e a Rivana dizendo, nós vamos fazer a ronda da acessibilidade, nós vamos fazer a ronda da acessibilidade. Queria que a Rivana dissesse o que é a ronda da acessibilidade. E a gente acabou adotando essa expressão aqui, ronda da acessibilidade, mas é uma atividade que a gente costuma fazer, especialmente em eleições municipais, né? A gente no segundo turno está aqui. Sempre após o primeiro turno, a CPK e o Núcleo de Acessibilidade monitora as reclamações, todas as ocorrências relacionadas à acessibilidade que aconteceram no primeiro turno. Essas ocorrências chegam ou por meio da ouvidoria, ou às vezes a gente toma conhecimento na própria imprensa, ou então chega reclamação para os cartórios, os auxiliares de eleição, o pessoal de apoio, os mesários registram em ato. Então, assim, quando a gente toma conhecimento dessas reclamações, dessas ocorrências de acessibilidade, a gente faz recomendações às zonas respectivas para que adotem medidas, né? Para tentar reduzir aquela barreira que foi reclamada. E aí, quando é no segundo turno, a gente visita aqueles locais de votação, né, em que houve ocorrência registrada, e a gente vai lá para verificar se foi adotada alguma medida, se conseguiu, pelo menos, reduzir aquela barreira. A gente tenta ir mais ou menos no horário marcando com aquele eleitor reclamante para, além de apresentar um pedido de desculpas, explicar toda essa situação, como é que funciona. Então, assim, esse trabalho é muito interessante porque nos aproxima da realidade, principalmente da realidade de quem está sofrendo com a falta de acessibilidade, né? Então, aí a gente chama de ronda por isso, porque a gente faz uma ronda o dia inteiro, saindo de um bairro a outro, onde houve reclamação, do Conjunto Ceará ao Pirambu,
vários bairros a gente visita aqui. Então, é por isso que é uma ronda, a gente sai rodando aqui a cidade para visitar os locais, independentemente do bairro em que se encontra aquele local da ocorrência. É isso. Pois é, eu até comentei com a Rivana que quando eu vi, quando o Helder falou dessa expressão, Ronda da Acessibilidade, eu me senti muito tentado a dar como subtítulo dessa nossa conversa a Ronda da Acessibilidade. Mas para evitar possíveis associações com outras rondas que há por aí, eu digo, não, mas eu achei sensacional essa história da Ronda da Acessibilidade, sabe? Isso daria um bom trabalho, né? Eu estou vendo aqui várias observações, vários comentários do Natanael Lucena, não conheço o Natanael, mas parece-me que é nosso colega lá de Juazeiro, eu acho, das 8ª zona, né? E um dos primeiros comentários que ele fez foi: nós ainda temos muito que avançar na repartição pública com relação à acessibilidade. De fato, você tem razão, Natanael. E você, inclusive, observou que mesmo que sendo alugado qualquer equipamento, é um direito constitucional. E, de fato, é. Mas eu acho que à medida em que cada um de nós for, principalmente vocês que estão nos cartórios, que vê as necessidades, as demandas dos eleitores, que forem comunicando ao tribunal, forem interagindo com a CPCAI, eu acho que isso vai facilitar e tornar o trabalho da gente mais eficaz, né? E chegando mais perto daquilo que é a demanda do eleitor. E eu queria pedir para perguntar para a Tereza, Helena, e para o Helder especificamente, vocês dois, comparando as eleições anteriores com essa eleição da pandemia, digamos assim, né? Outro dia eu vi um texto interessante de um advogado que ele chamou a eleição de 2020 de pleito pandêmico. Achei muito curiosa a expressão utilizada por esse advogado, pleito pandêmico. Então eu queria saber de vocês, comparando com eleições anteriores, no caso específico das eleições 2020, quais foram as dificuldades maiores que vocês encontraram? Então, o que exigiu uma ideias diferentes, adaptações diferentes, enfim, para que acontecesse? Tereza? Bom, Vasco, como você disse, realmente foi uma eleição ímpar, né? Assim como o mundo está passando por um momento único, né, digamos assim, nos últimos tempos da humanidade, a eleição também pegou carona, né, dessa singularidade de contexto que nós estamos vivendo, né? É um contexto triste, enfim, mas que Deus tratou de nos dar também muitas coisas boas, né? Tratou de dar, de trabalhar a resiliência, né? Uma palavra que você se gostou muito de utilizar nos últimos tempos, é uma palavra que realmente a gente exercitou muito, né? A criatividade, enfim, então, no que ele tirou muita coisa, né? Um cenário triste, realmente, que nós estamos vivendo em meio dessa pandemia. Mas, claro que há pontos positivos, né? Então, se é que a gente pode chamar de ponto positivo, mas, enfim, Deus nos deu essa capacidade da gente se reinventar, né? Conosco mesmo e com nossos trabalhos, enfim. E a eleição não poderia ser diferente. Então, como eu falei no início, o que poderia ter sido muito mais simples, de forma presencial, através de reuniões físicas, né? No meu caso específico, né? E nossa equipe, presencialmente, né? Convidando os intérpretes de Libras para que se dirigissem ao cartório eleitoral, para que nós os instruíssemos e os treinássemos. Tudo passou a ser de forma virtual. Então, foi algo adaptado, né? É interessante que, no final dos trabalhos, eles mesmos pediram uma reunião para que nós avaliássemos o trabalho e nos conhecessem, entre nós, Justiça Eleitoral e eles, né, a equipe. E isso foi também realizado de forma online, né? Não poderia ter sido de forma diferente. Mas, mesmo assim, Vasco,
e as pessoas que estão nos assistindo, Ivana e Helder, é interessante como flui a energia positiva, mesmo assim. Né? A Ivana que participou, junto com alguns chefes das zonas, né? E Edna também, Ademites, né? Foi muito interessante como fluiu de forma com energia boa, né? Nossa reunião, a gente trocou muitas ideias, né? Foi uma troca de informações, tanto da nossa parte como da parte deles. A gente levou um pouco do nosso programa de acessibilidade para que eles conhecessem. Enfim, foi esse formato que exigiu, que nos fez nos adaptar, né, nesse turbilhão de situações adversas, né? Foi essa forma encontrada para que a gente desse a cabo, realmente colocasse em prática o nosso trabalho de acessibilidade. Ok. Welder. Perfeito. Só voltando um pouquinho à minha fala anterior, Vasco, para fazer justiça aqui a uma colega que eu deixei de citar, que em 2020 a gente também, né, fez rampas na Zona 82. Né? Não constou aqui na minha planilha, porque ela também entrou por fora, entrou depois, né, para resolver um problema pontual de acessibilidade. Por isso que eu não citei antes, mas a Zona 82 também, né, teve participação em 2020. Voltando aqui à pergunta, sobre adaptações que a gente teve que fazer em 2020, né, por conta de todo o contexto da pandemia, eu lembro da questão dos fones de ouvido. Né? A gente disponibiliza fone de ouvido para o eleitor, né, cadastrado nas sessões eleitorais, devidamente cadastrado, e também disponibiliza fones extras, né, nos locais para eventualmente aparecer algum eleitor que precise do fone de ouvido e que não esteja cadastrado. Como foi essa adaptação? Antes a gente utilizava aquele fone permanente, né, o headphone, e aí ele não poderia ser utilizado no contexto da pandemia por conta da possibilidade de contágio. Né? Então a gente adaptou, e em vez de utilizar fones de ouvido do tipo headphone, os fones foram do tipo descartáveis. Né? Descartáveis não no sentido de poder usar só uma vez, mas de entregar para o eleitor, ele utilizar na urna eletrônica e levar consigo mesmo. Né? Foram ao todo, né, no Ceará, disponibilizados 40 mil fones de ouvido para essa finalidade. E também gostaria de destacar a ação de cadastramento dos eleitores. Né? A gente disponibiliza um formulário, né, deixa lá na sessão eleitoral, para que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que queira se cadastrar, preencha esse formulário para que a gente possa lançar um sistema informatizado, né, depois das eleições, para fins de mapeamento, né, porque se a gente sabe onde tem eleitores com deficiência, a gente pode dar um atendimento melhor na eleição seguinte. Né. Então, essa ação foi um pouco reduzida, porque a gente, não foi estimulada, né, como a gente fazia em pleitos anteriores, porque o tempo que o eleitor permanece preenchendo o formulário é o tempo que gera a formação de fila e aglomeração. Né? Então a gente optou por não estimular esse cadastramento para fins de otimização da circulação das pessoas na sessão eleitoral. Né? Mas mesmo assim a gente ainda conseguiu cadastrar 546 pessoas, né, nessa situação. Né? E em relação às rampas, não teve muita adaptação. A questão mesmo foi o período que antecedeu as eleições, né, porque o trabalho presencial estava proibido no TRE até meados de setembro. Né, lembrando que as eleições foram adiadas para novembro. Né, então a gente só pôde voltar, né, o TRE preservando a saúde, né, do servidor, não permitia que a gente fosse trabalhar até essa data, meados de setembro, 14, 15. E aí, quando foi permitida a volta do trabalho presencial, né, lembrando que esse trabalho de confecção de rampas depende fortemente do trabalho presencial, porque a gente tem que medir a altura do degrau para confeccionar as rampas sob medida. Né? Não é qualquer rampa que a gente joga ali, a gente tem que medir e fazer, né, sob medida. Então, assim, a gente só pôde cair em campo mesmo, né, faltando 2 meses para as eleições,
E, assim, se fosse só isso, teria dado tempo já para o primeiro turno, né? Mas tínhamos 100 números de atividades, né, que estavam ali engarrafadas, né? A gente tinha que dar vazão com a pressão de prazo, né, treinamentos, mesários. Foi realmente um sufoco essas eleições, né? A gente está tratando aqui de memórias, né, destacar o sufoco que a gente viveu, a questão de mesários, né? A Edna, né, quando eu apertava a coisa ali para a TV, da entrevista, explicar a questão do protocolo sanitário para que os mesários não tivessem medo. Então, isso foi uma força muito grande, né? A Edna, né, como sempre, um apoio, né, irretocável. Mas, assim, então, assim, por todo esse contexto, reforma de local de votação, né, para você ter uma ideia, faltando poucas semanas, poucos dias para as eleições, a gente tinha locais de votação demolidos. A gente chegava no local, estava sem telhado. Meu Deus do céu. Então a gente não sabia nem se a sessão ia funcionar naquele local. Então, cuidar de rampa nesse momento era uma filigrana, né, um detalhe do detalhe, que, assim, primeiro a gente tinha que cuidar de ter o local de votação, né? Então, por tudo isso, não houve tempo hábil para a gente confeccionar as 19 rampas, né, que eu mencionei para o primeiro turno, mas, vencida essa etapa, né, do local de votação, né, está definido, a gente conseguiu para o segundo turno, né? E é isso. Ok. Eu estou vendo aqui uma pergunta, não consigo ler bem, não vejo o nome da pessoa, mas está meio branco o fundo, mas pelo que eu entendi a pergunta é a seguinte: até que ponto a remoção de barreiras da justiça eleitoral ajudam a combater o capacitismo? É isso? Não sei se a Rivana poderia nos ajudar nessa... Posso responder, Vasco? Pode, pronto, perfeito. Gente, eu vou aproveitar aqui essa deixa, porque como a gente está aqui numa live assim bem informal, né? Eu vou pedir desculpas a vocês porque eu esqueci de descrever a minha condição de pessoa com deficiência, certo? Para quem não me conhece, eu sou cadeirante, eu tenho artroglifose congênita e, inclusive, estou na minha cadeira de rodas atualmente, né? Então, eu vi essa pergunta aí estampada aqui na nossa tela e fiquei só esperando a oportunidade para querer responder, né? Mas isso, né? Se algum dos nossos colegas, Ivana, Helder, quiser responder também, obviamente. Antes de tudo, deixa eu fazer só um comentário, Vata, agora que eu já me identifiquei como pessoa com deficiência. Eu acho tão interessante, assim, me gratifica muito quando eu vejo a causa da deficiência sendo levantada também por pessoas que não são deficientes, pessoas com deficiência, né? Isso prova que é uma causa humana, acima de tudo, né? Que não é uma causa sectária, né? Ela diz respeito a todos nós. E isso prova também que a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, quando sugeriu a nomenclatura de pessoas com deficiência, para a gente se referir às pessoas com deficiência, ela está certa, né? Nós somos, antes de tudo, você, eu, Vasco, Ivana, Helder, e que nos está nos assistindo, com todas as suas singularidades específicas de cada uma de nós somos, antes de tudo, pessoas, né? Em essência, com nossas qualidades, nossos defeitos, né? Nossas características, nossas imperfeições. O fato de ter alguma deficiência é só mesmo um detalhe a mais, né? Claro que ela fala muito alto na nossa vivência, né? Então, eu vou pegar esse gancho aqui e vou responder essa pergunta. Eu gostaria até de saber quem está fazendo a pergunta. Por Foi a favor. Meiriane que fez a pergunta e ela dirigiu a você. Eu acabei de achar aqui a pergunta. E ela dirigiu a pergunta exatamente a você, TT. Sim. Então, meu abraço a ela, meu carinho, nossa colega, grande veterana da Justiça Eleitoral do Ceará. E, enfim, eu vou responder dando graças a Deus, né, porque as instituições estão acordando, né, a cada dia que passa,
a cada década que passa em relação a essa causa, provando mais uma vez que é uma causa humana, acima de tudo. Então, assim, quando uma instituição, a nossa justiça eleitoral, por exemplo, ela se preocupa em remover, seja ele arquitetônico, seja ele sensorial, né, visual, em fornecer a tecnologia assistiva para as pessoas de uma forma virtual ou não. Então, assim, é uma forma de garantir o empoderamento das pessoas com deficiência nos seus atos da vida, né? Da vida civil, né? O ato de votar, né? Que é um ato tão simples, né? Ao mesmo tempo, assim, tão especial, um ato cívico maior por excelência, a gente podia dizer assim, né? Então, quando a justiça eleitoral, ela dá esse respaldo para que pessoas com deficiência exercitem a sua cidadania, assim como outra pessoa, né, ela está colaborando com o nosso empoderamento, né, fazendo com que nós, pessoas com deficiência, nos inserir, faltou aqui o verbo, a colocação do verbo, enfim, que a gente se insira cada vez mais, né, nos atos de cidadania, né, nos nossos direitos, nos nossos deveres também, claro, né? E é isso. Então, cada vez que a gente, como ser humano, cada vez que nós, como instituição pública, administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, e dos três poderes, que a gente se preocupa com essas pessoas, né? A gente está colaborando com a cidadania, com o empoderamento, com o nosso protagonismo, né? Uma palavra muito legal que está surgindo agora, né? Para que nós nos tornemos cada vez mais senhores e senhoras das nossas próprias decisões, convicções, né? E isso a Lei Brasileira de Inclusão, em acordo com a Convenção, pegando o gancho da Convenção, adaptando aqui as nossas normas internas brasileiras, dentro dos ditames da Convenção Internacional, ela tratou de amparar bem, né, essas questões, né, de nos deixar livres, né, nas nossas decisões, né, nos dar o respaldo necessário para que nós tomemos as nossas autodeterminações. E é isso, gente. Eu agradeço a Meliane, que fez essa pergunta aí tão pertinente, para a gente passear um pouco aí nessa trilha aí da acessibilidade como um todo. Vasco, se você me permitir um acréscimo, só completando aí a fala da Tereza e a pergunta, o conceito de capacitismo ele está muito relacionado ao tratamento discriminatório em razão de deficiência, né? Quando, na verdade, nós temos que ter uma atitude de promover a acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam participar plenamente com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, assim, eu percebo que desde o princípio, mesmo quando nós ainda não tínhamos nos apropriado desse conceito de capacitismo, o programa de acessibilidade ele sempre teve essa preocupação da inclusão sem promover a discriminação. Um exemplo claro disso é que antes a gente sabe que esse conceito aí de sessões acessíveis, que foi muito forte para as eleições de 2020, identificar sessões acessíveis em cada local. Antigamente, os normativos, eles determinavam que as zonas tinham que ter pelo menos um local acessível, ou seja, a pessoa com deficiência, enquanto todo eleitor tem o direito de escolher o seu local de votação, perto da sua casa, para facilitar o acesso, a pessoa com deficiência não. Ao contrário disso, tinha um local de votação na zona que era considerado acessível para as pessoas com deficiência, independentemente do bairro ou da região da cidade onde ela morasse. Então, assim, desde 2010 que a gente trabalhava num sentido contrário disso, a gente buscava adotar medidas para melhorar a acessibilidade em todos os locais. Até porque a gente sabe que tem algumas deficiências temporárias, alguém com mobilidade reduzida temporariamente,
né? Então, que a gente sempre caminhou nesse sentido da inclusão e de não discriminar, que é o lugar de pessoa com deficiência, e nisso o Conselho Estadual nos ajudou muito, nos orientou bastante, que era nosso parceiro na época da instituição de programa, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, CEDEF. Outras ações que a gente tenta fazer também para reduzir essas barreiras, tanto físicas como barreira nas comunicações. A gente está agora elaborando um manual, além das contratações dos recursos assistivos, nós estamos elaborando um manual em parceria com o ICES, que é o Instituto dos Surdos, e com a Associação Cearense dos Cegos, que estão nos assessorando, nos ajudando a construir um manual de acessibilidade nas comunicações, para que a gente possa também assegurar o acesso às nossas informações nas nossas plataformas digitais, e todo mundo que publica, todo servidor, toda unidade do tribunal que publica deverá seguir esses requisitos para assegurar que a pessoa com deficiência tenha acesso a isso, não seja discriminada e não possa ver. Estamos muito longe de alcançar, mas realmente a gente tem trilhado um caminho, com todas as dificuldades que a gente tem, buscando, de fato, evitar todo e qualquer tratamento discriminatório à pessoa com deficiência. Inclusive na parte das barreiras atitudinais, e a gente tem feito também um trabalho de produção de material educativo, material de esclarecimento, seminários, enfim, promover eventos também para sensibilizar servidores, magistrados, colaboradores. Então, esse tema tem estado presente em todos esses momentos, né? Então, era só fazer esse acréscimo aí à fala da Tereza. Fácil. Eu não sei se eu estou tomando o espaço aqui do Helder, se ele gostaria de falar, porque eu queria também fazer um complemento do complemento da Rivana. Sim. Pode complementar. Eu posso falar em seguida também. Pronto, a Rivana me ajudou a lembrar de uma palavrinha que está na pergunta da Meriane, né? Que é o capacitismo. E o que é o capacitismo? Né? Aproveitando aqui que a gente está não é numa ronda de acessibilidade, mas a gente está numa roda de acessibilidade, né? Então, assim, o capacitismo é a última frase que a Rivanita usou na fala dela, né? São preconceitos, barreiras atitudinais. São os preconceitos, né? O que ele gera, por que ele é gerado dentro da gente, né? A gente interioriza, eu falo a gente porque nós todos somos preconceitos, né? O que sai do normal, digamos assim, né? Do que é considerado normal para nós. Então, é o diferente. Então, o diferente é sempre olhado com um olhar meio atravessado para todos nós, né? Então, até a gente processar um pouco, perceber que realmente é um pré-conceito, demora um pouquinho dentro da gente, realmente, né? E essas rodas, esses momentos, né, eles só servem também para a gente ir quebrando esses tabus dentro da gente, né? Então, o capacitismo é exatamente isso, né? A gente interioriza, a gente constrói, é uma construção social, né? Do que é um ser normal, né? É um ser totalmente perfeito, né? E o que foge desse parâmetro, né? É considerado incompetente, desqualificado, né? Totalmente inválido, enfim, é uma pessoa inferiorizada. Então, você trata como uma pessoa assim, você lida com uma pessoa dessa forma, né? Então, ele não é digno de trabalhar, não pode entrar no mercado de trabalho, né? Enfim, então é essa visão que a gente tem, que a gente passa a ter, infelizmente, das pessoas com deficiência. Então, o capacitismo é exatamente isso, né? Essa visão errônea que a gente tem das pessoas que fogem ao padrão normal, digamos assim, né? Então, voltando a responder a pergunta, né? Toda vez que a gente se preocupa, enquanto administração pública, né? Instituição pública, né? Quando a gente se preocupa em quebrar um pouco, reequacionar um pouco esse conceito da pessoa com deficiência, a gente está combatendo o capacitismo, né? No momento que o Helder se preocupa em colocar rampas para acessar os eleitores com deficiência física, no momento em que nós implantamos, o TRE oferece o projeto de
de intérprete de Libras, a gente está combatendo o capacitismo, né? No momento em que a gente está se preocupando em oferecer intérprete de Libras, né? Em breve a gente vai ter, se Deus quiser, a legenda, enfim, qualquer tecnologia assistiva, a gente está combatendo o capacitismo, né? Então, é isso. Então, eu conclamo, convido a todos a gente trabalhar um pouco dentro da gente, né? A gente desenvolver um pouco, né? Quebrar essa pedrinha que a gente traz dentro da gente, né? O preconceito, que é uma pedra, né? Difícil mesmo da gente quebrar, mas não é impossível. Então, é isso, gente. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Não sei se o Helder vai querer Pronto, falar acho que as duas, coisas sobre acho que as duas já esgotaram o tema aí, mas só para deixar aqui minha contribuição, né, eu acho que tudo passa pelo respeito, né, com essas pessoas, e no momento que a gente, como a Teresa falou, no momento que a gente se preocupa com esse público, a gente chama a atenção para a causa, né? Então, assim, a título de contribuição, eu queria deixar uma frase aqui que é muito citada nesses eventos, que é a seguinte: as cidades é que são deficientes, não as pessoas, né? Eu lamento não lembrar agora o nome do autor dessa frase, mas quem estiver acompanhando aí souber, deixa aqui nos comentários. Né? Muito bom. E da próxima vez eu posso dar os créditos devidos. Eu agradeço a Meriane pela pergunta, que nos proporcionou um debate tão importante. Peço desculpas, porque o começo da pergunta dela está aqui no fundo branco, acho que do teto da casa da TT, aqui do ambiente da TT, e eu não deu para identificar nem quem fez a pergunta, nem o começo da pergunta. Por isso também que eu não identifiquei que tinha sido dirigido à TT. Mas agradeço e peço desculpas. E nós já estamos nos encaminhando para os finalmente. Eu queria fazer uma última pergunta a vocês. Na verdade, são duas perguntas numa só. Que é o seguinte: se vocês puderam identificar, aí vale para os três, mas talvez principalmente para o Helder e para a TT, que estão lá mais perto dos cartórios, não sei bem como é que fica o trabalho da Rivana no dia da eleição, mas se vocês puderam identificar algum tipo de reação específica de eleitores, como reação à adoção dessas medidas pela Justiça Eleitoral, para facilitar o acesso ao voto, né? E, além disso, o que vocês destacam, isso já foi diluído um pouco em tudo que falaram, mas o que destacariam como memória mais importante dessa eleição 2020, né? Essa nossa eleição que foi realizada em plena pandemia, né? É essa a questão que eu queria colocar para vocês. Posso começar, Paz? Sim, claro. Bom, a sua primeira indagação, né, em relação à repercussão, ela foi a melhor possível, Vasco. Assim, no decorrer do grupo, né, do desenvolvimento da dinâmica do nosso grupo de WhatsApp, em que nós ficamos acompanhando o desenrolar, né, da votação, né, eles mesmos, os nossos intérpretes de Libras, foram colocando, né, a repercussão, o acolhimento, né, o entusiasmo das pessoas de um modo geral, não só em relação aos eleitores com deficiência auditiva que foram contemplados, né, com essa ponte de comunicação entre nós, Justiça Eleitoral, e eles, mas as pessoas de um modo geral, os familiares que estavam acompanhando os eleitores com deficiência auditiva, né, os presidentes de mesa, todos foram, assim, ficaram maravilhados, até porque foi uma surpresa para eles não sabiam que haveria intérprete de Libras em Sobral, né, a gente implantou dias antes, né, das eleições acontecerem, então foi uma surpresa para eles e uma grata surpresa, realmente. Né, então eu tenho depoimentos que esse grupo ainda a gente mantém ainda, né, viraram amigos a gente está sempre colocando postagens interessantes, né, eles também, acredito que algum deles esteja aqui assistindo a gente, se estiver, o meu abraço, minha gratidão, mais uma vez, a nossa gratidão em nome da Justiça Eleitoral, e assim, eles colocaram postagens, né, fotos de familiares e dos próprios eleitores, né, super felizes com eles ao redor, né, com os intérpretes de Libras que estavam lá para intermediar. Enfim, foi assim, um acolhimento assim, foi
foi fantástico. Espero que a gente possa, se Deus quiser, transformá-los no nosso sonho, né, Rivana? Que é contadores de acessibilidade, né, nos próximos pleitos. Uhum. Deus quiser. Muito bem. E você fez outra pergunta, é isso, Vasco? Desculpa, eu me perdi. Não, eu tinha perguntado a memória que ficou como uma memória que você destacaria dessa eleição. Tá. Eu posso responder no final? Eu posso passar para o Helder e depois responder? Por favor? Tudo bem. Não, tranquilo. Claro. Antes de responder a sua pergunta, Vasco, queria lembrar aqui de um lema, né, da comissão. O TT aí mencionou a sua condição de cadeirante. Eu lembrei que tem um lema muito importante, né, que é nada sobre nós sem nós. Então a comissão ela tem representante, né, cadeirante, tem também o nosso colega Elison, que tem deficiência visual, né, porque a gente não pode falar, né, pessoas com deficiência sem, né, ter alguém nessa condição presente. Certo? Você perguntou do feedback, né, das pessoas. O feedback, né, de uma forma geral, é bem positivo. Né? Eu fico no dia da eleição no cartório eleitoral, eu não saio, né, nos locais de votação. A ronda da felicidade quem faz é a Rivana. Mas a gente recebe registros, fotos, né, de eleitores usando as ambas, né, e a maioria deles fazendo positivo, né, dizendo que gostou da iniciativa. Isso deixa a gente muito feliz, né, porque assim, tudo muito gratificante, né, a gente saber que o trabalho está sendo bom para aquelas pessoas. E você perguntou também sobre a memória que vai ficar nesse pleito, né. Eu diria que é a superação, né? A superação, né? O trabalho que a gente teve, eu acompanhei de perto a minha equipe, né, do cartório, porque as dificuldades que a gente passou não foi brincadeira, né? A gente está falando aqui no contexto de pandemia, mas a pandemia foi apenas um dos ingredientes, né? Como eu citei ao longo da live, a gente passou por muitas reformas no local de votação. Uma coisa que eu não citei, às vésperas da eleição, eu recebi a notícia de que um local de votação nosso pegou fogo, foi incendiado. Né? Graças a Deus não atingiu o local onde a sessão ia funcionar. Então, você imagina aí o susto que a gente toma, né, recebendo as imagens do incêndio no local de votação. Né? Realmente, então, o que essa turma passou aí de ansiedade, de preocupação, que eles trabalharam aí no... eu falo da minha equipe, mas tenho certeza que o tribunal, as outras zonas, né, de cartório, trabalharam muito, né, então, assim, eu queria até aproveitar aqui a audiência da live, mandar um abraço aí para a minha equipe, né, e fazer um elogio aqui em público, né, porque o que eles trabalharam não foi brincadeira, realmente. Então, essa superação, esse trabalho em equipe, para a gente conseguir fazer a eleição, é o que realmente deixou marcas indeléveis, né, na gente. E, assim, eu vou estar aplaudindo de pé, né, daqui a 10 anos eu vou aplaudir de pé o trabalho realizado, né, por essas pessoas. E a Rivanita, como diz a PT. Essa eleição realmente é uma eleição que tem muitas memórias, né? Mas, assim, eu destacaria como memória ligada ao tema aqui da nossa conversa, a ronda da acessibilidade, né? Quando você faz a ronda, por exemplo, teve um local que nós visitamos, essa ronda não é feita só por mim, tá, gente? Eu sempre faço questão de participar também, mas a Edna sempre está presente, a Águida até lembrou aqui já nos comentários que ela já participou, é verdade, a Águida também, a Ed tem assento na CPCAI, né? Enfim, a Arlete, Eveline, vários colegas já participaram dessa atividade, é sempre muito legal. Nessa última eleição, nós visitamos um local, era um local realmente com muitas barreiras, toda entrada de sessão tinha batente e todas elas com as rampinhas de madeira. Foi um local de votação ali próximo à Bezerra de Menezes, Avenida Bezerra de Menezes. E a gente marcou com o eleitor, né, para conversar, para apresentar nossas desculpas, explicar como é que isso acontece. E ele estava, quando a gente chegou, ele era um eleitor muletante, né, ele usava muleta, ele estava sentadinho lá nos esperando para votar.
E assim a gente chegou, ele entrou usando a rampa, se manifestou, mostrou assim, era visível no rosto a satisfação que ele estava de ter uma demanda atendida. Não porque o TRE é bom, ou porque o TRE, é porque o TRE tinha que se preocupar com isso, apesar de tudo, do colégio não ser nosso. Então, eu acho que eu já vi nos comentários aqui o Natanael e outras pessoas falando, é uma questão de direito, né? E todos nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar assegurar isso. Não por sermos bons, mas por ser uma questão de direito. E aí, essa foi uma das principais memórias dentre os locais que nós visitamos, né, com problemas de acessibilidade. E aí eu queria também aproveitar, Vasco, eu acho que essa é a nossa última fala, né, porque já estamos aí bem avançado no horário, eu gostaria de registrar aqui e agradecer a presença. Nós temos aqui participando da nossa live duas pessoas de fora, viu, do exterior. Temos duas pessoas assistindo diretamente da Angola, de Luanda. Agradeço aí a presença da Fernanda e do Cursi, que estão nos assistindo. E também eu queria registrar a presença da Sandra Ferreira, que é da Comissão de Acessibilidade do TRE do Paraná. É uma pessoa assim, realmente que é muito participativa também nessas questões. E outros colegas do Grupo Nacional de Acessibilidade, se estiverem aí, ficamos muito felizes aí com a presença de vocês, tá? Obrigada a todas e a todos aí pela participação e por estarem conosco aí há quase 1h20, né? Sério? Bom, Tete, é com você para a gente finalizar. Tá bom, Vasco. E depois deixa eu perguntar, Vasco, eu ainda vou falar depois dessa minha fala? Não, eu queria só saber da sua memória, a menos que você queira. Com isso a gente está encerrando aqui, já estamos bem avançados, né? Tá bom. Bom, Vasco, a minha maior memória, minha melhor memória, digamos assim, é mais do que a memória, eu acho que é uma sensação de dever cumprido, né? De alegria mesmo. Quando eu vi não sei se vocês acompanharam, durante a votação, durante o dia da votação, foi colocado no nosso Instagram algumas imagens dos nossos intérpretes de Libras, né? Trabalhando, digamos assim, né? Então, quando eu vi uma Ana Carmen, né, uma das nossas intérpretes de Libras, ela intermediando uma conversa com uma eleitora com surdez, e que foi postado no Instagram, assim, eu particularmente me emocionei muito, porque, assim, foi uma forma mesmo concreta de ver que a coisa estava acontecendo, né, de perceber realmente o feedback, né, que aconteceu. Então, na verdade, assim, isso é uma imagem, um momento que eu jamais vou esquecer, né, não só por mim, claro, mas por toda a minha equipe, né, Diana, Hébia, todos da 121, da 24ª, né, que desde a confecção do material de entrega, a organização do material do kit, né, foi entregue, até a preocupação da Diana, né, ela participou do nosso grupo e deu todas as instruções necessárias, mais técnicas, né, que eram necessárias. Então, assim, é um trabalho de equipe, e quando a gente vê a coisa acontecendo, e que aconteceu realmente, a gente fica muito feliz, né? Porque a palavra-chave é empatia, né? A gente, vou terminar, assim, eu deixei a minha fala no final, pedi a você para terminar com essa palavra-chave, né? Que é fundamental para a gente trabalhar a extinção do capacitismo dentro da gente, é sempre a gente se colocar no lugar do outro, né? No lugar daquela pessoa que tem alguma deficiência, e, enfim, é esse o caminho, né? E eu poderia roubar só um pouquinho, uns 2 minutinhos, Vasco? Claro, fica à vontade. Eu queria, como a gente está aqui numa live de memória, acima de tudo, eu gostaria de ler rapidamente aqui um trecho de um poema de uma grande colega, que eu gosto muito, admiro muito, Rita de Cássia, que é uma grande empática, né, da nossa justiça eleitoral em relação à causa da pessoa com deficiência. Ela escreveu, inclusive, o poema Voto e Acessibilidade, eu acho que é de 2006, se não me engano, não sei, acho que foi logo que o nosso programa de acessibilidade foi implantado, né?
que para mim, se ela não tivesse colocado esse título, para mim seria empatia, porque ele diz tudo, né? Então, como acima de tudo, como a gente está numa live de memória, eu gostaria de deixar essa mensagem de empatia, né, de esperança, né, e acima de tudo, de dias melhores, não só em relação a nós mesmos, né, em relação à superação desse momento, né, da pandemia, mas em relação a momentos melhores em relação à acessibilidade. Vou ler bem rapidinho, prometo que vai ser bem rápido. Vontade. Regar consciência através das ações, fazer brotar nos corações o respeito máximo à alteridade, semear girassóis de dignidade, nem que nos custe ano após ano, colher bem me quer, ser humano mais humano, livre das pragas dos prévios conceitos, dos agrotóxicos e dos preconceitos. Muito obrigada, gente. Que ótimo. Terminamos com poesia. Bem, minha gente, nós já extrapolamos o nosso tempo. Nosso cafezinho hoje foi bom, né? Nossa conversa aqui maravilhosa. Muito bom. Para mim foi um momento de muita aprendizagem. Eu só tenho a agradecer a TT, a Rivane e a Welda por terem aceito o nosso convite, né? Por esse momento maravilhoso que nos proporcionaram, por todos os colegas, todas as colegas que nos prestigiaram com a sua audiência. Reitero meu agradecimento à Roberta Laena, pela paciência comigo, sabe? E muito obrigado por todo o apoio dela, a Rivana, elas duas estiveram assim muito próximas, me dando muita segurança, porque eu tenho essa dificuldade com as tecnologias, por mais simples que sejam, como o uso do Instagram, né? E, finalizando mesmo, eu tinha dito que a gente trocou algumas informações durante essa semana, para que pudéssemos elaborar em conjunto esse nosso roteiro. E aí, a TT me mandou um textozinho, eu pedi que cada um fizesse um relato da sua experiência. A TT me mandou o dela e o Helder mandou o relato dele. E eu achei legal, achei muito bacana uma coisa que o Helder escreveu, que eu queria finalizar citando esse trecho, Helder, do seu relato, que eu achei muito bacana, do seu depoimento sobre a sua experiência, que você diz o seguinte: a ideia é uma ideia bastante simples. Certamente alguém já havia pensado em confeccionar tais rampas de madeira. Mas assim como na química, além dos reagentes, é preciso energia de ativação para que uma reação química possa acontecer. E fazer parte da comissão é o fato que eu comparo como sendo a energia da ativação necessária à materialização da ideia. Então, você estava dizendo que você participar da CPK o fato de participar da CPK foi como a energia de ativação para que essa reação química acontecesse, né? Foi o reagente necessário. Então, o que eu espero é que cada um de nós seja esse reagente, essa energia de ativação para que as coisas aconteçam, porque, como a TT disse, é uma questão humana, que diz respeito a todos nós, né? Você citou uma frase maravilhosa: não são as pessoas que são deficientes, a cidade é que é deficiente. Então, que fique isso como um lema para a gente, né? E nós possamos romper um pouco essas barreiras e tornando mais humanas nossas relações com todas as pessoas, né? Agradeço imensamente, muito obrigado mesmo, abração para todos, e a gente vai prosseguir aí com o nosso projeto, né, de memórias em tempos de pandemia, memórias em pleito em tempos de pandemia. O bom de fazer história, apelando um pouco aqui para a metalinguagem, é que ao mesmo tempo que a gente relata a história, nós estamos fazendo a história. Daqui a 20 anos alguém vai dizer: ó, depois da pandemia o pessoal lá da EG resolveu fazer umas lives falando das memórias da pandemia. Então o que a gente está fazendo aqui também se torna memória, né?
Então, nós também estamos fazendo história nesse sentido. Então, minha gratidão a todos, ao Dr. Roberto, à Águida e a todos que estiveram conosco até esse momento, né, que nós extrapolamos muito o tempo, mas foi maravilhosa a conversa com vocês. Só tenho a agradecer, tá? Um dia bem feliz Obrigada para todos, também, bem Vasco. abençoado. A gente que muita agradece, luz. Vasco, a Gratidão oportunidade. também pelo convite, muito obrigada e obrigada a todos e a todas que permaneceram aí conosco até agora. Valeu, parceiro. Obrigada a Valeu, todos. gente. Obrigado. Foi um prazer. Prazer enorme. Tchau, Até a gente. próxima. Deus abençoe. Abraços e até a próxima, gente.